A palavra hoje se encontra em Mateus 16, a partir do versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum lhe irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Amém? Então aqui nós vemos, se nós parar para analisar as palavras de Pedro, nós vamos ver que, né, não parecia tão ruim aquelas palavras, né? Não soava ruim. Mas se Jesus desse ouvido àquelas palavras, ele deixaria de cumprir o propósito a qual ele veio à terra, a qual já estava predestinado para ele cumprir, né? E Deus, ele me traz assim no meu coração, porque muitas das vezes nós temos a palavra, nós temos um propósito, nós sabemos, Jesus ele já sabia disso, né? Tanto é que ele já falava, já deixava bem claro que isso iria acontecer com ele. E muitas das vezes nós sabemos aquilo que Deus tem conosco, nós sabemos aquilo que Deus tem na nossa vida, o propósito que Deus tem na nossa vida. E muitas vezes quando as coisas apertam, as coisas começam a apertar, as coisas começam a te espremer, a gente começa a fraquejar e começa a dar ouvido a essas vozes. Como Jesus, ele sabia e tinha discernimento, ele logo viu que aquilo ali era Satanás falando na boca de Pedro. Era Satanás, e muitas das vezes Satanás está falando com a gente na boca das pessoas às vezes mais próximas, aquelas pessoas que estão conosco no dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui bem que assim, eu já passei, então eu tô falando de algo até que eu passei muitas vezes, eu em crise no meu casamento. E mesmo com a palavra ali, né, que Deus ele queria restaurar minha casa, minha família, as pessoas chegavam e quando sabiam, né, viam aquilo que estava acontecendo ali, a situação que estava acontecendo dentro do meu casamento, e tinha muitas pessoas que viravam para mim e diziam assim: ah, mas você merece ser feliz, você é tão nova, vai ficar lutando por isso, sabe? Então, assim, eu não tô, assim, criticando essas pessoas, não culpo essas pessoas, porque as pessoas veem a gente passando algo, né? Veem a gente passando dificuldades e coisas que não são legais, né? Porque num casamento, aqui falando ainda de casamento, no contexto de casamento, não são coisas legais de se passar, ninguém quer passar por isso, ninguém quer passar por tribulação, ninguém quer passar por nada disso. Mas eu estou falando de propósito, eu estou falando daquilo que Deus tem com a gente, com a nossa vida, com a nossa família. Às vezes nós sabemos o que é, né? Então nós não podemos dar voz, dar ouvido para essas vozes que falam com a gente. Porque às vezes a pessoa nem percebe, mas Satanás está falando na boca da pessoa, né? De alguma forma aquela pessoa é usada para quê? Para te desmotivar, para te tirar do propósito, para te tirar daquilo que Deus tem, daquilo que Deus já falou que vai acontecer, que é para você ficar firme, que é para você aguentar, né? Que tudo vai passar, e muitas das vezes a gente se vê ali naquele sofrimento e dá ouvido. E aí a gente sai do propósito, a gente sai do caminho. E aqui Jesus, né? Não tem nem comparação, mas Jesus, ele vem mostrando e deixa um exemplo muito claro. Porque aqui, se a gente for olhar humanamente, a gente vai falar assim, Pedro não, era Pedro falando, porque Pedro não queria ver Jesus passar por aquilo, né? Pedro gostava de Jesus, Pedro amava Jesus, era discípulo, ele não queria ver Jesus passar por aquilo.
Mas Jesus sabia que era Satanás. Muitas das vezes a gente não sabe, mas a gente não presta atenção, né? A gente não tem discernimento daquilo que está acontecendo. E Satanás purinho falando na boca das pessoas. Então, em nome de Jesus, que aquilo que você tem, que Deus tem na sua vida, que Jesus tem para fazer na sua vida, aquilo que é do céu, que você guarda no seu coração, aquilo que Deus já falou para você. E que nenhuma palavra de Satanás vai chegar no seu coração e vai conseguir destruir o seu propósito, vai conseguir destruir aquilo que você tem para fazer, aquilo que você tem que fazer. Seja forte, seja corajoso, porque Jesus, ele vai te sustentar. Porque Deus, ele vai te sustentar. Se ele falou, vai acontecer. Se você tem propósito de Deus, se você tem, sabe, uma chamada de Deus, não desanime. Não desanime, mas guarda aquilo fielmente que foi dito, aquilo que você sabe que é promessa para você, aquilo que você sabe que é propósito para você. Não deixa que essas vozes te distraiam, te tira do caminho, sabe? Não, a gente não pode ficar olhando muito como vítima, né? Nos colocando como vítima, porque quando a gente faz isso, tudo vai nos parar. Tudo vai nos parar, porque você vai achar que não merece passar por isso, que não merece, realmente não, mas às vezes temos que passar para algo grandioso acontecer. Jesus precisou passar isso para que nós tivéssemos hoje a vida eterna. Então era algo grandioso, sabe? E tudo depois, hoje, a gente está aqui por causa dele, por causa daquele propósito que foi cumprido ali na cruz. E Jesus também não queria passar, até o último momento ele pediu que se Deus pediu que o Pai afastasse dele aquele cálice, sabe? Então a gente vê que às vezes vamos sofrer, às vezes vamos... O maior sofrimento foi o dele, né? A gente fala, eu tô sofrendo isso, eu tô sofrendo aquilo, mas o maior sofrimento foi o dele. Então nós somos mais do que vencedores. Então Jesus, ele sabe da nossa força, ele sabe da nossa capacidade. Deus, ele sabe da matéria que nós somos formados. Ele sabe da matéria que nós somos criados. Ele entende porque ele veio aqui, sabe, e viveu como nós. Então ele sabe também o quanto é difícil, mas ele sabe que nós podemos vencer todas essas coisas. Então, em nome de Jesus, que tudo aquilo que ele separou para você, que tudo aquilo que ele reservou para você, para sua casa, para sua família, voz nenhuma de Satanás vai te tirar disso. Então, em nome de Jesus, que caia por terra agora. Em nome de Jesus, é onde você estiver, repreende. Quando chegar algo assim para você, repreende em nome de Jesus, assim como fez o Mestre. Amém?